Mudança de humor repentino com picos que variam da agressividade à depressão. Se você se vê em situações como essa, você pode sofrer de transtorno bipolar. Hoje vamos conhecer um pouco mais dessa doença no Piauí TV Responde. Edileuza desenvolveu transtorno bipolar durante a infância. Neste período, foi submetida a tratamentos psiquiátricos bastante severos. Eu fui exposta muito novinha aos benzodiazepínicos, Valium, que é o diazepam, que hoje os psiquiatras não fazem mais, só em extrema necessidade. Por não se tratar de um problema mais grave, apenas um transtorno, não seria necessário combatê-lo desta forma. Hoje, os cuidados se baseiam principalmente em estabilizadores de humor, antidepressivos e antipsicóticos. Ela leva uma vida regular. Criou, inclusive, uma ONG para ajudar quem também sofre do mal. A ONG funciona na denúncia, na cobrança, na parceria. O transtorno é caracterizado por significativas oscilações de humor e afeta 8 a cada 100 pessoas. As causas do transtorno bipolar têm a ver com genética, mas não é só isso. É a interação entre diversos fatores, psicológicos, sociais e, claro, biológicos. O principal sintoma é a variação extrema de humor. Por um lado, muita depressão e, por outro, euforia intensa. A série de TV americana Homeland, que em português significa pátria, mostra um agente do serviço secreto que sofre do mal. Em uma das crises é possível ver claramente a personagem nervosa, elétrica, excitada. Momentos depois, ela fica triste, cabisbaixa. O psicólogo fala a partir de que momento é preciso começar a se preocupar. Se o teu rendimento começa a cair drasticamente, a tua interação familiar começa a ser comprometida drasticamente, você vai perder amigos, não é? Então, isso pode ser caracterizado como um transtorno, porque existe o limiar entre a loucura e a normalidade é muito mais tênue do que a gente imagina. Com atuação em um centro de atenção psicossocial de Teresina, Anderson explica sobre as dificuldades para lidar com o problema. A aceitação, né, o reconhecimento do problema, né, é a primeira parte. Você pode reconhecer o problema, sua família pode reconhecer o problema, mas se seu vizinho não reconhece, discrimina. Para falar mais sobre o assunto e dar dicas de como tratar o transtorno bipolar, está aqui o presidente da Associação Piauiense de Psiquiatria, Edilton Freitas. E você ainda pode mandar sua pergunta pelo e-mail pitvresponde@tvclube.com.br, pela rede social @pitvresponde ou ainda pelo telefone 2107-6638. Não deixe de participar. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre os sintomas do transtorno bipolar e o que eles podem provocar na vida da pessoa. A pessoa pode ser comparada a uma pessoa louca, porque de repente você pode ter surtos, crises, isso em público, no trabalho, por exemplo, na escola. O que pode provocar na vida da pessoa? Na verdade, o transtorno bipolar ele é um transtorno de humor. Então, a alteração essencial é uma alteração de humor. Então, em determinados momentos, em determinados períodos, a pessoa pode ter uma vivência afetiva de humor deprimido, né, de tristeza, de melancolia, de desânimo, que duram algumas semanas, meses e que podem ser intermeados por momentos de aparente normalidade ou podem ser sucedidos por períodos de exaltação do humor. Esse humor deixa de ser deprimido para ser eufórico ou irritado ou excessivamente alegre. Então, de acordo com o momento em que essa pessoa está vivendo, ela se expressa desta maneira condizente, né? Com depressão, com tristeza e desânimo. Isso pode gerar comprometimento da capacidade de trabalho, a capacidade de resolução das suas coisas. E nesse momento que a pessoa está mais eufórica, ela pode ser inconsequente, imediatista, impulsiva, não pensar nos seus atos, ter comportamentos que podem ser vistos pelos outros como um comportamento anômalo, né? E é isso, ter todas as consequências sociais, financeiras, decorrentes deste comportamento. O que é importante a gente diferenciar é que nem toda oscilação de humor é um transtorno bipolar. Não é porque a pessoa pode acordar bem, feliz em determinado momento da vida, ou do dia, no próprio dia, ou de uma semana, por conta de um motivo pessoal, de uma notícia ou de uma dificuldade, ela oscilar o seu humor, isso não significa que a pessoa tem um transtorno bipolar. Então tem uma dificuldade aí no diagnóstico? Quando você tem essas oscilações
essas vivências afetivas são exageradas, né, são desproporcionais à realidade vivenciada pela pessoa e permanecem por mais tempo do que esse estímulo propriamente poderia provocar, aí sim você tem, né, um momento patologicamente alterado de humor. Então não é simplesmente a pessoa alterar de alegria para tristeza, todos nós modificamos o nosso humor ao longo do dia. A Francisca Maria, a gente vai passar aqui agora para as perguntas dos telespectadores. A Francisca Maria do Memorari, ela diz que em 2009 o filho teve meningite. Após o tratamento foi constatado o problema do transtorno bipolar. Ela quer saber se ele adquiriu o transtorno a partir da meningite. Ele tem 9 anos ainda? Adquiriu? Não, em 2009 o filho dela teve meningite e depois da meningite foi constatado que ele tem o transtorno bipolar e ela quer saber se a doença poderia ter surgido a partir da meningite. Não, na verdade o transtorno bipolar ele necessita de uma predisposição genética, né, e alguns momentos, algumas ocorrências ao longo da vida podem desencadear. Doenças clínicas, doenças infecciosas, raramente tem alguma correlação com o surgimento da doença. Aqui nós temos uma pergunta de uma telespectadora do bairro do povoado Taboca do Pau Ferrado, na zona rural de Teresina. Ela diz que está com depressão e quer saber se pode ser ligado, se pode estar relacionado ao transtorno bipolar. Uma dificuldade diagnóstica bem importante que existe é porque grande parte dos pacientes com transtorno bipolar a gente só tem como classificar como tal após a pessoa ter tido um episódio de euforia. Então, quando a maioria das vezes o primeiro quadro, o primeiro ciclo é de depressão, a tendência inicial é que esses pacientes sejam tratados e classificados como deprimidos. A gente só pode ter a certeza de que são bipolares se eles tiverem um episódio maníaco ou hipomaníaco posteriormente. Doutor, como seria esse episódio de euforia? É uma alegria exagerada, patológica. Sem motivo. Desproporcional à realidade e muitas vezes imotivada. Então a pessoa fala muito, ela é muito intrusiva, impulsiva, tem dificuldade de esperar os outros falarem, de aguardar filas. Ela tem uma exaltação do humor, da sexualidade, do discurso, da inteligência, da autopercepção. É como se a autopercepção, toda a vivência da pessoa fosse exaltada. O Maurício Mateus da Vermelha, ele quer saber como tratar o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, como é uma doença de humor, necessariamente ela tem de ser tratada com o uso de medicações, em geral estabilizadores de humor. Dependendo da fase, a gente necessite também de outras medicações adjuvantes. Sempre é recomendado psicoterapia, né, psicoterapia pessoal, de apoio, algumas vezes também interpessoal, familiar. E as mudanças, as questões de suporte, de informação para a família, para as pessoas que convivem. A desinformação, o preconceito com a doença, certamente são alguns dos obstáculos mais difíceis de serem superados. O Leandro Marques, de Parnaíba, agradecendo aqui a participação de Parnaíba, quer saber se existe fases definidas do transtorno bipolar e como perceber se existe um momento máximo da doença. A doença ela se comporta de uma forma muito variável. Você pode ter episódios depressivos sucedidos por episódios de exaltação, de euforia. Você pode ter a sucessão de vários episódios depressivos para depois ter um episódio de euforia. Você pode ter um período de anormalidade, de acalmia entre esses dois picos. Então, o curso da doença é bastante variado. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós conversamos com Edwirton Freitas, que é presidente da Associação Piauiense de Psiquiatria.